programa Voz da Fé é uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Campina Grande, em parceria com a TV Itararé. E neste mês de setembro, nós estamos vivenciando também a campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. É uma temática muito importante que merece toda a nossa atenção e por isso estamos recebendo hoje a psicóloga Cristina Costa, que vai conversar conosco sobre o assunto. Cristina, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Obrigada a todos. É com muita satisfação que a gente está aqui para falar de uma temática tão relevante, tão importante para todos. Começamos a falar então sobre a campanha Setembro Amarelo, o que é e como surgiu. Pronto, a campanha de Setembro Amarelo, como a gente bem sabe, o Ministério da Saúde ele preconiza uma cor como prevenção para algumas doenças. E aí, em relação ao suicídio, hoje, como se trata de um problema de saúde pública, a OMS, junto com o Ministério da Saúde, determinou que setembro fosse um mês dedicado a se pensar, conversar, discutir a problemática do suicídio. Quais são os fatores que levam uma pessoa a tirar a própria vida? Adriana, é importante a gente pensar que são tantos fatores que levam alguém a sofrer, né? A gente sabe que só comete o suicídio quem está em processo de sofrimento psíquico. Alguém que está com a mente sã, ele não chega ao ato do suicídio. Então, são vários fatores que determinam uma pessoa a ir ao suicídio, ao ato, que sai do pensar ao ato, né? Por isso que a nossa campanha está estruturada no Cultive a Vida, tentando resgatar esse pensar pela vida, né? A gente sabe que existem condições fisiológicas, como a própria depressão, que é uma grande causa, mas existem os fatores que são mentais, psíquicos. Então, são sofrimentos, são dores que se vão guardando e, em algum momento, aquilo há uma explosão, há um gatilho que leva o sujeito ao ato. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 suicídios podem ser evitados. O que se pode fazer em relação a essa situação? Isso é uma coisa muito importante, alarmante, né? A gente sabe que a principal prevenção do suicídio é a mais simples e barata, que é a fala. Precisa se falar, mas quando a gente diz precisa falar, alguém precisa ouvir. Então, a gente vê que é uma via de mão dupla. Quem sofre precisa falar, mas também precisa ter quem o escute. Mas a grande forma de se prevenir hoje o suicídio, inclusive ela é uma campanha, a campanha nacional, ela é baseada nisso, é a fala. Quando o sujeito fala, ele sai do pensar, né? Sai do mundo imaginário dele, ele concretiza na fala e diminui o impulso, evita o ato. Após essa escuta, que não é uma escuta qualificada, é por um familiar, é por um amigo, por quem está perto, é encaminhar essa pessoa para que um profissional faça a escuta qualificada. Isso, sim, vai se reduzir o índice de suicídio, né? Doutora, quando nós falamos em transtornos psicológicos como a depressão, nós enfrentamos alguns preconceitos já estabelecidos na nossa cultura, como relacionar a doença à falta de fé. O que diz a psicologia? Esse é outro gargalo que a gente encontra na questão do suicídio, né? O suicídio é uma das problemáticas psicológicas que mais a gente se defronta com preconceito. O que a gente mais escuta? E é muito doído para um psicólogo ouvir isso, né? E lidar com isso. É mimimi, é frescura, é falta de fé, é falta de Deus. E a gente, quando escuta alguém que cometeu o ato, né? A gente vê que não é falta de nada disso. Ele tem fé, tanto é que ele luta pela vida dele, mas o sofrimento é maior naquele momento. A gente diz, quando a gente fala de fé, a gente diz que, na verdade, não é falta de fé, é uma fé fragilizada, né? Então, ela precisa ser impulsionada, ela precisa ser fortalecida para que esse sujeito entenda que a vida dele tem valor. Tanto é que esse também, dentro da nossa campanha, é o que a gente mais bate. Se fortaleça na fé, busque, porque nela você vai estar cultivando sua vida. Essa vida vai voltar a florescer. Trazendo a discussão para a nossa experiência cristã, o que nós, enquanto comunidade, enquanto missionários do Evangelho de Cristo, podemos fazer para ajudar um irmão que, porventura, esteja passando por essa situação? Principal ponto aí, empatia pela dor do outro, né? Tem um filósofo francês que ele diz muito interessante, quando a dor do outro não conseguir mais me tocar, quando eu não conseguir me colocar no lugar do outro, eu não tenho mais por que existir. Então, quando a gente fala em comunidade, a gente fala nessa fraternidade, esse amor fraterno. Então, é exatamente saber fazer a escuta, estar ali para ouvir. E no ouvir, o irmão vai se sentir acolhido.
vai se sentir exatamente amado, né? E aí essa fé ela vai começar a ser restaurada e daí se fortalece e a gente evita o ato. Então, eu entendo que a comunidade ela tem um papel muito importante nisso aí. A gente tem vários depoimentos de pessoas que estavam à beira de um ato, à beira do pensar ao ato, e através de uma palavra de alguém da comunidade, um padre, um pastor, um amigo na fé, e ele conseguiu fazer esse resgate. Então, a gente acha que a escuta é muito importante nesse momento. E em meio a todo esse processo, ter uma base familiar sólida é fundamental? Faz toda a diferença, né? A gente que trabalha com a saúde mental, a gente diz como a gente pode trabalhar com a saúde mental do sujeito sem trabalhar com a família. A família é o nosso grande suporte, é o nosso aporte, é o nosso porto seguro. Então, é elas a que nós vamos recorrer, né? Então, se tem uma família estruturada, a gente já tem metade do caminho andado, inclusive na fé. Se a família tem base, ela resgata essa fé. Então, é através da família que a gente vai no resgate. Isso tem uma preocupação, Adriana, porque dentro da própria família surge aquela coisa que é chamar a atenção. Ah, ele é mimimi. A própria família tem esse comportamento e a gente tem que ter um cuidado, a gente está sempre chamando a família junto. Um alerta para essa família, aprenda a olhar do lado. Doutora, para finalizarmos o nosso bate-papo, quais são as dicas que podem nos auxiliar a cuidar da mente, do nosso bem-estar? Então, a principal coisa é a gente trabalhar a suportabilidade da dor, né? Nós precisamos aprender a suportar. E como fazer isso? No dia a dia fica muito difícil você fazer isso só, dentro das angústias e sofrimentos que você vive. É procurar um profissional, procurar um psicólogo, fazer escuta qualificada, que daí ele vai te ajudar a superar, né? Nessa campanha que a gente faz do Setembro Amarelo, a gente está exatamente tentando trabalhar essa fala. Busque essa fala. Então, a gente conclama a sociedade que entenda que o suicídio é um problema de todos. Não é só de quem tenta o ato. Ele hoje é um problema de saúde pública. Precisa ser visto, precisa ser evitado, precisa ser problematizado. E você que nos acompanha, fique atento a estas dicas que a doutora Cristina nos repassou. Ajude a um irmão que porventura esteja passando pela situação. O programa A Voz da Fé de hoje fica por aqui, mas nós nos encontramos no próximo sábado e ao longo da semana você acompanha as notícias da Igreja Diocesana nas nossas mídias sociais.